Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer para vocês mais uma sessão para a playlist onde eu venho falando desse livro aqui, que é o livro do Lebran, né? Problemas Cruciais para a Psicanálise Hoje. O link da playlist vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Então, para você ter acesso a playlist e poder assistir a partir de uma ordem lógica de compreensão, basta você clicar no link que vai estar aí no comentário em destaque. Gente, eu quero falar aqui hoje sobre uma passagem do Lebran, que está mais ou menos aqui pela página 19, 18 do livro, página 21 e 22 do livro. Ele vai trazer algumas considerações que eu considero pertinente explorar, elucidar aqui para vocês, porque é muito importante para a psicanálise. Ele fala sobre a questão das estruturas clínicas, as clássicas. Ele fala sobre o fato de que elas continuam existindo, mas elas sofrem modificações que são contextuais. Quando ele fala dessas estruturas clínicas clássicas, ele fala da neurose, ele fala da psicose, ele fala da perversão. São estruturas que, como ele mesmo fala, permanecem, mas elas estão muito influenciadas por aquilo que há de ser as transformações específicas do nosso tempo. Quando ele fala dessas transformações específicas do nosso tempo, ele fala da tecnociência. Quando ele fala da tecnociência, ele fala desses avanços tecnológicos, ele fala desses avanços científicos, ele fala da mercantilização, dentro disto que há de ser a lógica do neoliberalismo. Quando ele fala da economia neoliberal, ele fala de uma dinâmica, ele fala de uma lógica que não visa mais apenas produzir bens úteis. Quando ele traz aqui a questão da dinâmica neoliberal, ele está falando da maximização de lucros a qualquer custo, mesmo que isso venha distorcer a própria lógica da economia liberal clássica. Quando a gente fala da lógica da economia liberal clássica, a gente fala de uma lógica que tinha como ideal o equilíbrio entre aquilo que há de ser a oferta e aquilo que há de ser a demanda. Então, hoje temos uma distorção dessa economia liberal clássica. Essa distorção, Lebran ele vai tratar como sendo um pervertimento na economia, e um pervertimento que espalha uma característica da perversão psíquica. O que seria isso? A instrumentalização de algo para atingir um excesso. Esse excesso ele vai falar como sendo um gozo que há de ser desviante. Então, gente, ele até traz exemplos concretos no que diz respeito à tecnociência e seus efeitos sobre a subjetividade. Ele vai falar, por exemplo, de cirurgia estética. No Brasil, particularmente, há uma busca incessante nesse sentido. Dia desses eu até estava assistindo num repórter uma modalidade agora de cirurgia estética que é chamada de X-tudo. São não sei quantos procedimentos aí de uma vez só. E aí na reportagem foi entrevistada uma moça que comprou esse pacote, que é o X-tudo, né? E ela sofreu uma série de consequências frente a isso. O que é que aconteceu com ela? Ela perdeu a pele da barriga, precisou retirar pele da coxa para fazer enxerto na barriga. Então, assim, cicatrizes muito densas, muito graves, né? Ou seja, há uma busca incessante, há um excesso diante disso.
Com que intuito? Na tentativa, de fato, de suprimir a falta. E o corpo, nesse sentido, acaba virando um objeto de consumo e espetáculo e anula, de fato, aquilo que há de ser a dimensão simbólica do desejo e o confronto com a castração. Em que sentido esse confronto com a castração quanto ao corpo? Olha, será que teu abdômen está precisando mesmo de uma lipo? Está precisando mesmo de uma plástica? Será que tem gordura aí o suficiente para justificar uma lipoaspiração? Será que não seria o caso de você buscar uma dieta, entrar na academia, trabalhar esse abdômen, já que você não está tão satisfeita assim, por outros meios, por outros vieses? Ou seja, os médicos que trabalham com estética, muito pouco de ética tem nesse sentido. É tanto que tem-se aí esse pacote aí chamado X-Tudo, que são vários procedimentos de uma vez só. E será que isso não é perigoso, submeter o corpo de uma pessoa a vários procedimentos de uma vez só? E será que todo aquele paciente que passa por esse tipo de cirurgia, por esse tipo de procedimento, precisaria mesmo disso? E o olhar do médico, será que não poderia orientá-lo de uma outra forma, a fim de que ele não viesse a tomar uma decisão radical frente a um corpo que de repente nem está precisando desse procedimento cirúrgico, mas só se visa de fato o lucro? E os corpos das pessoas estão sendo instrumentalizados para isso, né? Outro exemplo que o Lebran traz é a internet. Essa tecnologia potencializa a conexão, potencializa cada vez mais a dicção dos sujeitos nisso que há de ser esses estímulos. Eles ficam presos ali a uma relação imaginária, muitas vezes, a uma lógica de consumo imediato, porque internet, Instagram, por exemplo, potencializa muito isso, relações imaginárias, essa questão do imediatismo, do consumo imediatista. Tem aí hoje em dia inúmeros influenciadores que trazem de fato um discurso que potencializa demais essa questão do consumo imediatista, e isso acaba reforçando uma não separação do grande outro. E o que seria essa não separação do grande outro? Várias coisas ali que não são da realidade propriamente dita, várias coisas ali que há de ser uma ilusão, e as pessoas estão acreditando que elas podem alcançar aquela ilusão que está sendo exposta ali. Por isso, inclusive, que eu já nem tenho mais Instagram há um tempo, alguns meses já que eu não tenho mais Instagram, porque eu percebo quão que o Instagram é uma ferramenta, um aplicativo perigoso nesse sentido. São muitos estímulos, são muitas idealizações sedimentadas ali, são muitas ilusões e você fica preso àquilo. Você adentra num estado de adicção, de compulsão, de vício, que te impede de sustentar a tua singularidade. Olha a vida de fulano como está perfeita. Será que eu não poderia chegar a essa modalidade de vida? Olha aquele influenciador, olha que rotina maravilhosa daquele influenciador. Olha como ele é todo certinho, olha como ele consegue. E muito daquilo é uma ilusão, até porque ser humano há de ser da dimensão do oscilatório mesmo. Tem dia que o sujeito ele tá ali muito bem motivado e empolgado para ir para academia, por exemplo. No outro dia ele não pode não estar tão empolgado assim, não vai. E aí uma pessoa que entra em contato com aquelas rotinas ali que parecem ser perfeitas e que aquele cara ali não falha nunca, ao admitir uma rotina dessa para sua vida, no primeiro dia que vir
a ficar ali acometido de uma desmotivação, já desiste de tudo. Eu sou um fracasso mesmo, eu não consigo, todo mundo consegue, eu não consigo, fulano consegue, cicrano consegue, eu não consigo. Quando, na verdade, aquilo ali é só uma exposição do que eles querem mostrar. O que eles não querem mostrar, eles não vão mostrar. Um dia que eles estiverem tristes, cabisbaixos, não estiverem a fim de ir na academia, eles não vão mostrar que eles não foram na academia, entende? Então, gente, o que a gente vê e muito na internet hoje em dia é isso. É uma potencialização muito significativa deste grande outro, deste ideal que está fora da realidade, de fato. E a pessoa se vê ali numa dificuldade muito grande de separar-se deste ideal, deste grande outro. Então, Lebrun, ele vai trazer a perversão da palavra. Ele vai trazer aqui o ataque ao simbólico. Quando se fala da perversão da palavra, é que na psicanálise a palavra deveria possibilitar a separação do sujeito em relação ao grande outro, em relação a isto que há de ser o ideal, o grandioso, sabe? E diante disso, sim, essa separação do sujeito em relação ao grande outro visa introduzir uma dimensão simbólica que organiza o desejo. Mas isso agora está sendo instrumentalizado. A palavra, ela é instrumentalizada para desmentir o que deveria revelar. E eu vou falar sobre isso já já por meio de um exemplo que o Lebrun ele vai trazer, que é um exemplo bem pertinente para que vocês possam entender a questão da palavra enquanto instrumentalizada para desmentir o que deveria revelar. Ou seja, em vez de mediar o conflito, a palavra está sendo utilizada como ferramenta de manipulação. Afasta o sujeito de sua subjetividade e aliena o sujeito em um circuito de gozo, que é o excesso, que é o impossível, que é um ideal não alcançável. Então, na perspectiva de Lebrun, o sujeito neurótico que antes sustentava, de fato, o seu conflito em relação ao pai simbólico, quando se fala desse pai simbólico, não se fala de uma figura de paternidade, fala-se da lei, a representação da lei, fala-se da separação disto que há de ser a plenitude e entrar em contato mesmo com a incompletude, com a falta e de que sim, não seremos plenos, né? Isso agora passa a depender de algo que está ligado ao mercado e à tecnociência. E isso gera um pervertimento da neurose, em que o conflito com a lei simbólica é deslocado para aquilo que há de ser uma adição direta ao gozo, ao excesso, ao impossível, ao ideal que é impossível de alcançar. E isso é proporcionado pelo mercado que temos hoje, pelas tecnologias. Então, a transformação econômica e tecnológica que Lebrun escreve é um fenômeno que acaba contaminando e muito a economia, a cultura, e vai reorganizar o lugar do sujeito no mundo. Quando ele fala dessa reorganização do lugar do sujeito no mundo, ele fala da adição adição ao grande outro. O que seria essa adição ao grande outro? A adição absorver isso que há de ser o ideal. O sujeito ele torna-se incapaz de se separar disto que há de ser o grande outro, o impossível, o ideal, o perfeito, o pleno. E aí podemos falar da sociedade, do mercado, da tecnologia que promove ao sujeito
uma dinâmica em que ele fica preso em um circuito de gozo, de excesso, onde não há mais espaço para o desejo, onde não há mais o espaço para a falta. Então, quando Lebrun fala do reposicionamento do sujeito no mundo, ele fala desse ataque ao simbólico. O simbólico, o que é? O lugar da palavra, o lugar da lei, o lugar da diferença, o lugar da castração, o lugar da falta. E isso é cada vez mais eclipsado por demandas imaginárias, pela lógica do consumo, que vai criando sujeitos que rejeitam o limite, rejeitam a castração, rejeitam a alteridade. E fomenta-se aí uma alienação generalizada. Ou seja, no ambiente de trabalho, por exemplo, há uma desumanização das relações. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, a partir de um exemplo muito pertinente que o Lebrun traz. Então, no ambiente de trabalho, a gente vê o sujeito sufocado por exigências que não lhe permitem questionar, que não lhe permitem refletir, que não lhe permitem subjetivar. Então, Lebrun, neste livro, ele nos alerta para o fato de que o neoliberalismo, ao maximizar a tecnociência e mercantilizar todos os aspectos da vida, vai criando cada vez mais um mundo onde o simbólico perde a força e vai dando lugar a relações imaginárias e perversas. E isso afeta profundamente a subjetividade. Isso afeta as formas clássicas de sofrimento psíquico, como a neurose, que agora se transforma sob novas condições de adicção, compulsão, vício, alienação. E a perversão, nesse contexto, deixa de ser, de fato, uma estrutura psíquica isolada para se tornar um paradigma que é cultural, é o que organiza a sociedade. A sociedade hoje está organizada em torno de um gozo, um excesso, que nega a falta, que nega a separação, que nega a alteridade. Então, com este livro, ele nos impulsiona a refletir mesmo sobre o impacto das condições socioculturais e econômicas no inconsciente e no laço social. E aí ele vai mencionar um caso muito pertinente, que foi um caso que aconteceu na Telecom, na França, né? Na antiga Telecom. Hoje essa empresa, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, se chama Orange. Durante os anos 2000, houve nessa empresa uma série de suicídios entre os funcionários. Isso aconteceu entre 2008 e 2009. Cerca de 35 trabalhadores se suicidaram. E esses atos ocorreram em um contexto de profundas transformações na empresa. A empresa passou por uma privatização e, sendo assim, passou por uma reestruturação, que fora marcada por exemplo, cortes massivos de empregos. A meta era ali eliminar 22 mil postos de trabalho. E isso representava uma parte significativa do quadro de funcionários. Havia ali uma exigência de produtividade extrema. Os trabalhadores que permaneciam eram submetidos a metas inatingíveis, pressões intensas para de fato cumprir prazos, para de fato aumentar a rentabilidade. Então houve ali uma mobilidade compulsória. Muitos funcionários foram obrigados a deslocar, inclusive para novas localidades, assumir novos cargos para os quais não estavam preparados, e isso gerou uma desorientação, isso gerou ali um estresse.
E essa reestruturação, ela fora guiada por uma lógica neoliberal, que Lebrun ele vai falar muito dessa lógica aqui, essa lógica neoliberal, em que busca de fato, de modo muito incessante, aquilo que há de ser o lucro, e desconsidera de fato, de modo muito significativo, o impacto dessas exigências no que há de ser o aparelho psíquico do sujeito. Então, nesse cenário, acabaram surgindo aí condições de trabalho de fato desumanas, que contribuíram para o aumento do sofrimento psíquico. E aí houveram inúmeros suicídios na época. E diante da repercussão negativa dos suicídios, a Telecom, na época, ela foi pressionada a tomar medidas. Mas em vez de abordar genuinamente as questões estruturais e humanas, a empresa respondeu com o que Lebrun vai chamar de discurso de gestão. O que é que isso significa? O pervertimento da palavra, uso de linguagem técnica, desumanizadora. O problema foi enquadrado em termos administrativos, como se esses suicídios fossem apenas indicadores negativos que precisariam ser gerenciados. Não havia ali a inclinação para, de fato, reconhecer o sofrimento dos funcionários. Então, a empresa utilizou termos neutros, termos objetivos, ocultou, de fato, ali a dimensão subjetiva, a dimensão emocional do problema. Então, houve ali soluções superficiais. A resposta, qual que foi a resposta? Criar programas de bem-estar no trabalho, acompanhamento psicológico, mas veja, sem mudar as condições reais que estavam ali causando sofrimento. A empresa não estava inclinada para mudar a dinâmica de trabalho. Implementaram ali programas, né, de bem-estar no trabalho, mas não mudaram as condições reais que de fato estava causando sofrimento. E esses programas que fora sedimentado ali na empresa servia muito mais para dar uma aparência de preocupação do que de fato resolver o problema, porque para resolver o problema era preciso se atentar à raiz do problema. E qual que era a raiz do problema? Essa lógica neoliberal. Então, o discurso de gestão é, no fundo, uma estratégia do fechamento simbólico. Ou seja, há uma evitação de enfrentar, de fato, o verdadeiro conflito, o sofrimento, né, dos trabalhadores, que era causado ali pela lógica neoliberal, e eles usam palavras como uma forma de dissimulação. Então, o discurso ele não abre o espaço para a alteridade, não abre o espaço para o reconhecimento do outro como sujeito, reforça, na verdade, o controle, reforça, na verdade, o poder da instituição. Então, gente, na psicanálise, a palavra tem um papel fundamental. Ela é, de fato, um meio pelo qual o sujeito ele se posiciona no mundo, ele estabelece relações simbólicas, ele enfrenta o conflito da sua existência. E quando a palavra ela é instrumentalizada, como no caso do discurso de gestão que fora trazido por Lebrun, ela perde essa função e ela se torna uma ferramenta de controle. O que é que isso implica? Implica em desmentir a verdade do sofrimento. O que houve ali na Telecom foi o discurso tecnocrático. E esse discurso tecnicista, tecnocrático, minimiza o impacto humano das ações da empresa e trata as pessoas como números, como peças de um sistema. Nega o conflito, nega a falta, que são elementos fundamentais para a subjetivação. Esse discurso de gestão, né, acaba de fato prendendo o sujeito em uma relação que é alienante com a instituição. Esse sujeito ele não tem espaço para expressar seu desejo, ele não tem espaço
para encontrar uma saída simbólica. A palavra é usada pela empresa de modo que ele venha a ser controlado e cada vez mais controlado, né? Então, em vez de abrir uma conversa que venha a ser genuína sobre as condições do trabalho, o discurso ali, que é esse discurso de gestão, criou um fechamento, onde tudo é reduzido a uma questão de eficiência, produtividade, implementar programas de bem-estar no trabalho, mas a lógica, a dinâmica da empresa não é mudada. E esse processo, ele é devastador para a subjetividade dos trabalhadores, porque o trabalhador ele fica de fato ali sem um espaço para expressar o seu sofrimento. Ele não encontra ali um sentido em sua experiência. E muitos trabalhadores acabam se sentindo esmagados por aquilo que há de ser as exigências da empresa. E o suicídio, nesse contexto, ele é entendido como um último ato de resistência contra a essa alienação total. Esse discurso de gestão, sobre o qual o Lebrun fala, reforça de fato a alienação dos trabalhadores, que se veem ali reduzidos a recursos humanos, em um sistema que nega a sua singularidade, que nega o seu sofrimento, que nega a sua dimensão subjetiva. E como Lebrun aponta, o sujeito contemporâneo fica preso a um poder real, o poder da empresa, o poder do mercado. Não tem acesso ao simbólico, que poderia mediar essa relação e daí então oferecer uma saída. Então Lebrun, ele conecta esse caso à estrutura da perversão. Por quê? Na perversão, o sujeito rejeita a castração, que é o limite simbólico, e busca uma relação direta com o gozo, com o excesso, com produzir, com consumir em excesso. E isso é muito lógico, é muito análogo, na verdade, a essa lógica neoliberal, que rejeita qualquer consideração ética, como no caso do médico que vai fazer uma cirurgia estética, sem esse sujeito estar precisando de fato de uma cirurgia estética. Basta se empenhar um pouco, vai cuidar mais da alimentação, vai na academia para trincar o abdômen. Não tem gordura aí suficiente para você fazer uma lipoaspiração, cuida disso de outras formas. Não, ele quer o lucro. Então ele vai lá, muitas vezes sem ter gordura suficiente para uma lipoaspiração, e perfura o órgão dessa paciente e ela vem a falecer. Então, o que é isso? É a lógica neoliberal, que rejeita qualquer consideração ética, que rejeita qualquer consideração simbólica, que perverte as relações humanas, reduzindo as transações mercantis. E a palavra, em vez de ser um veículo de separação, de subjetivação, ela é instrumentalizada para mascarar a verdade, servindo aí ao gozo, ao excesso do poder e da mercantilização de fato. Então, gente, esse exemplo que ele traz da Telecom é muito contundente de como a lógica neoliberal afeta as relações humanas, afeta a subjetividade, transforma o ambiente de trabalho em um espaço de alienação, em um espaço de sofrimento. O discurso de gestão é um exemplo de como a palavra ela pode ser pervertida para negar a dimensão humana daquilo que há de ser o conflito, e reforça de fato um sistema que privilegia o lucro em detrimento da vida. Então, ele nesse livro nos alerta de fato para os perigos dessa dinâmica, mostrando como ela não apenas desumaniza os sujeitos, mas também reconfigura as estruturas psíquicas, levando a uma perversão generalizada, sobretudo no que diz respeito aos laços sociais.
tá bom? É isso, gente, eis aí mais uma elucidação, mais uma reflexão para vocês, com base no livro de Lebrun, tá bom? É isso, para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online a partir do viés psicanalítico. Quem estiver em busca de um acompanhamento psicológico, de um processo psicoterápico com base na psicanálise, você encontra o meu contato aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Ao entrar em contato comigo, eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo, que, como eu falei, 100% online, portanto atendo em todo o Brasil, tá bom? É isso, muito obrigado e até as próximas gravações.